principais motivos que as pessoas não vendem. Lembram disso? Anotem. Por favor. Não precisa anotar, que eu vou dar tudo também, mas anota também. Principais motivos. Não se prepara, não estuda a venda. Sério, joga limpo comigo. Quando foi a última vez, vamos lá, no segundo semestre, a sua equipe fez algum treinamento de venda? No ano passado, a sua equipe fez algum treinamento de venda? Levante a mão quem fez. 30% da sala. Gente, meu Deus do céu. E eu falei para vocês que eu preciso confrontar vocês. Vocês viram grandes treinadores aqui que vocês podem escolher para treinar. Só que com muito amor e carinho pela tua história, pela tua empresa. Cara, chega, meu. Tu sabe que tem que treinar, só que eu pego equipes que não sabem nem o clássico, nem o básico. Não entendem nem da clínica. Eu fico puto. Porque é um crime com a gente. Só que ninguém tinha falado isso para vocês desse jeito, né? Insegurança. Se a gente não se prepara, a equipe fica insegura. O que eu mais pego hoje são meninas inseguras. Só isso. Olha só, de verdade. Nós somos pessoas desalinhadas, seres desorganizados. Eu fiz um treinamento uma vez, um treinamento de 4 dias, um treinamento bem intenso, de alto impacto, assim, sabe? E esse treinamento, dentro de um dia, nós falamos sobre relacionamento. E me marcou muito a frase que que conduzia falou. Ela disse, Gustavo, sabe qual que é o problema dos relacionamentos hoje? O principal problema? Qual? Você não se conhece. A outra pessoa não se conhece. E você jura que conhece a outra pessoa. A gente não se conhece, cara. A gente se olha algumas vezes na frente do espelho e diz, meu Deus, por que eu estou aqui nesse mundo? A gente não se entende, nós somos seres desalinhados que a gente precisa se alinhar. E a gente bota, às vezes, pessoas dentro da nossa unidade e estão desalinhados com os nossos valores, a gente não treina e quer segurança, quer aquela... Ah, Gustavo, mas tem gente pronta no mercado. Cara, tem, mas não é o que vai te dar longevidade. O que vai te dar longevidade é você criar pessoas dentro da sua unidade. Beleza? Não conhece a fundo o seu produto e a sua empresa. Quer ver? Faz um cliente oculto e pede para esse cliente oculto ser chato. Me explica mais sobre a criolipose. E vai. Vai travar, cara. Porque a gente não ensina elas. Portanto, não é culpa delas. É culpa de quem? Por quê? A gente não está olhando para os princípios. Olha como faz sentido. Mas a gente quer venda. Mas a gente não está olhando para os princípios. Os princípios são quais? Treinar. Vocês viram que 4, 5 treinadores estiveram aqui, o que a gente mais faz? Treinar. Não cria uma lógica. O que é isso? O roteiro que eu vou passar para vocês e nós vamos fazer juntos. O que é o roteiro? É um passo a passo. Diferente do script, ou semelhante ao script, só que a gente precisa entender que esse roteiro, a gente precisa treinar esse roteiro para que, quando esse roteiro está tão impregnado no nosso cérebro, a gente libera ele para pensar no cliente. Nós somos seres que não fomos feitos para errar. Então, ninguém sai de casa para errar. Portanto, se eu não sou feito para errar e quando me colocam numa situação que eu estou inseguro, o que eu faço? Eu presto atenção na situação e não na venda. Entenderam? Então, eu estou pensando, o que eu tenho que falar agora para mim não errar? Tá, agora eu falo isso. Ah, agora eu tenho que falar preço. E eu fico pensando na situação e não na venda. Não no comportamento do cliente, não nisso. Eu estou pensando na venda. E esse é um grande detalhe. O que o roteiro faz? Libera. Se você entrasse em qualquer uma das minhas lojas, e eu ia falar isso um pouquinho lá na frente, mas vou falar agora, você seria recebido exatamente assim, ó. Olá, seja muito bem-vindo. Como eu posso te ajudar? Quero ver terno perfeitamente. Me acompanhe, por gentileza. É para alguma ocasião especial? É para o dia a dia? É para casamento? Ocasião especial. Interessante. Deixa eu explicar para você. Eu tenho dois estilos para te oferecer. Eu tenho essa linda coleção 2022 e eu tenho o nosso sob medida. O nosso sob medida você vai escolher o tecido, vai escolher o tamanho e vai escolher o estilo da peça. Claro, tudo eu vou estar te orientando o que combina mais com o seu tipo físico, com a sua altura e para a ocasião. O senhor gostaria de conhecer o sob medida ou as peças prontas? As prontas,
Perfeitamente, então. Sem compromisso algum, eu quero colocar uma peça em você apenas para verificar o seu tamanho e para lhe explicar alguns pontos. E eu pegava essa pessoa e levava para frente do espelho e eu criei uma coisa chamada abaixadinha fatal. O meu vendedor se abaixava e começava a mostrar para a pessoa. Por quê? Quem é que se abaixa e fica de joelho para nós? Ninguém. Mas o meu vendedor ficava. Abaixadinha fatal. Eu fiz muitos clientes ocultos. Eles tinham que falar assim. Então, a gente impregnava tanto isso, que, quando eu falava isso, eu já estava pensando assim, ó, esse cara está com bermuda de tênis. Ele joga tênis. Olha, ele joga tênis. Chinelo. Tá. Eu já estava pensando lá na calça jeans. Estava vendendo o terno, mas já estava pensando na calça jeans. Meu cérebro estava livre, vendo o movimento dele, vendo o movimento dos filhos, vendo o movimento da esposa. Entenderam? E é isso que nós vamos fazer hoje. Só que a gente contrata uma menina hoje, como é que a gente faz? Senta do lado ali da transformadora e acompanha ela uns dias. Nossa, aquela guria não está dando certo. Ela está desanimada. Eu não sei o que está acontecendo com aquela guria, ela não entende o processo. Não entende de indicadores. Por favor, gente, isso precisa acabar. Você precisa explicar para a tua equipe o que são indicadores. Todos sabem o que são os indicadores? E nós temos o que agora? Uma ferramenta muito incrível que nos entrega isso, que é o Clinic. Diferente de qualquer ferramenta, da maioria, claro que ela é feita por programadores, mas ela é feita através de uma dor de vocês. Parabéns, Vini. Então, use, abuse e faça a tua equipe ser fiel a esse sistema. Porque esse cara está quebrando o recorde. Por quê? Ele pegou a dor dele e criou o Clinic. Junto com o Tavares, talentoso na área, e fizeram esse movimento. Diferente do Tavares pegar e criar algo para nós, porque ele não tem a nossa dor. E as meninas não entendem de indicadores porque era difícil. Mas tu não colocou no Excel? Gente, o nosso cérebro é preguiçoso. A gente já tem um monte de coisa para pensar. Agora tu tem o Clinic. Estou falando perto, tá bom? Eu falo alto pra caramba, né? Então, explique para elas, entre no Clinic, por gentileza, explica. Isso, é isso assim. Indicação é isso. Taxa de conversão, assim, cara. Porque a gente tem que entender que, eu falo o seguinte, o óbvio tem que ser dito. A gente já sabe, isso é clichê. O óbvio tem que ser dito e desenhado. Porque eu comecei o treinamento falando isso, sabe o quê? O que tem aí dentro, não tem dentro da minha cabeça. Então, tudo isso que eu estou falando, você está entendendo do seu jeito. E como que é o seu jeito? Será que realmente é do jeito que eu gostaria? E a gente não entende isso. E a gente fala uma vez e acaba as pessoas não entendendo bem. Uma técnica, explique e pergunte o que a pessoa entendeu. Eu vou te explicar como é que é indicadores. Aqui a taxa de conversão é tanto, se você mudar 10% vai aumentar mais, o ticket médio acontece isso, taxa de conversão é tanto, taxa de comparecimento é isso. Explica para mim o que você entendeu, Tânia. Estou dando um exemplo aqui. Foi isso? Não, aqui tu não entendeu direito. Então, explique e peça uma explicação para a pessoa. Só que a gente não explica, entendeu? Entendi, tchau, vamos para outra, vem. Calma, é um ser humaninho que tem o seu mapa interno dela. Então, ela não vai entender como você gostaria que ela entendesse. Entende que a gente é levemente desalinhados? O que acontece para nós que somos empresários? A gente vai criando algumas cascas que a gente chama de amadurecimento. Então, a gente acaba se controlando mais em algumas situações. E que elas talvez ainda não criaram. E que a gente transfere um comportamento que nós teríamos nela. Não vai dar match. Vai dar se você fizer isso. Sempre peça para a pessoa te explicar. Você vai ver que a tua vida vai facilitar. E tu vai ver o seguinte, cara, como essa pessoa não entende o que eu quero, meu? Mas não julga, cara, porque é a verdade dela, tu não sabe como é que é a cabeça lá dentro. E a gente faz tudo que a gente faz pelos nossos filtros. Estão comigo? Segue o baile. Não estudo sobre vendas, sobre os valores e negociação da clínica. Quantas vezes tu parou e chegou na tua equipe comercial e falou sobre números? 10 vezes de 197. Tá, a hora que tu fala, como é que tu vai falar? Tu anota, tu pega onde? Sério, quantas vezes você fez isso? Mais de 2 vezes?
Uma pessoa levantou a mão. Eu preciso ser chato, cara. Por quê? Porque eu estou aqui para isso. Vocês entendem que a gente não explica. E eu falei que tem muito ouro nesse treinamento, sabe por quê? É Christian, né? O do marketing. O Cristiano, o que ele falou? Faça o básico. E a gente não olha o básico. E a gente quer venda, quero venda. Você não parou nunca uma folha de ofício e treinou. Vamos lá, vamos treinar. Faz 10 vezes de tanto. A pessoa aprende intrinsecamente. O que gera? Insegurança. Quanto mais tu falar de preço, mais de valor, mais fica comum. Só que tu nunca fez isso. E a gente quer venda. É por isso que elas não vendem tanto. Ou não vendem do jeito que deveria vender. E se você fizer isso dessa forma que eu estou falando, certamente os teus resultados vão mudar. Por quê? Ninguém quer errar, gente. E o mais interessante possível, eu tinha, a cada 10 dias, o treinamento de negociação nas minhas lojas. Eu pegava o preço e falava assim, ó, cara, vamos brincar? Vamos. Tá, se eu pegar 2 camisas, é quanto? Ah, cada camisa é 149. Tá, dá quanto? Dá 290 e tanto. Tá, e se eu pegar mais uma... E eu ficava brincando, fazendo exercício. Brincando. Tá, em 5 vezes. Por quê? Quando eu chegava na frente do cliente, já estava pronto aqui. Não é, deu tanto. Ai, como é que eu falo isso? Eu já treinei antes. Faz sentido, gente? O Cristiano falou, faça o básico. De verdade, posso falar, eu tenho uma companhia que eu gosto muito. Companhia Hellmann's Airlines. Para de viajar na maionese.